Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Meu nome é Flávio Tavares e, como você sabe, este é o canal Falando em Teologia. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos referente à Cristologia, falando especificamente das duas naturezas de Jesus. Há um vídeo introdutório aqui já no canal a respeito desse assunto e eu recomendo que, caso você ainda não tenha o assistido, pause esse vídeo aqui, volta lá, assiste aquele conteúdo introdutório, porque ele vai dar mais sentido ao que nós vamos assistir a partir de hoje, ao que você vai assistir a partir de hoje. E depois volte para cá, para que nós possamos dar andamento a esse estudo juntos e assim todos estejamos no mesmo nível de conhecimento ou na mesma etapa do processo de conhecimento no que diz respeito às duas naturezas de Jesus. Infelizmente, nos dias atuais, nós ainda temos a necessidade de tratarmos a respeito desse assunto, que há 2000 anos a igreja já tratou, há quase 2000 anos a igreja já definiu sobre esse assunto, mas infelizmente atualmente nós ainda temos, e se você fizer uma rápida busca pela internet, você vai encontrar, inclusive aqui no YouTube mesmo, diversas pessoas que ainda defendem que Jesus era apenas um homem, um ser humano normal como eu e você. Talvez você tenha necessidade de fazer essa defesa na sua congregação, dentro do seu próprio lar, no seu trabalho, na onde você estuda, enfim. E para colaborar, para te ajudar a ter mais informação, mais ferramenta, eu estou preparando para você esse vídeo de uma forma diferente. Nos outros, a gente faz um vídeo mais narrativo, trazendo um comentário a respeito da primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas nesse aqui especificamente, para falar sobre cristologia, sobre as duas naturezas de Jesus, eu vou dar um formato mais didático para você. Então, daqui a pouco eu vou colocar aqui na tela algumas apresentações aqui para que você possa pausar o vídeo a qualquer momento, anotar as referências, pesquisá-las na sua Bíblia, pesquisar no seu dia a dia aí, através da internet, para você ir complementando aquilo que trago aqui para você. Claro, eu não posso deixar de te pedir para que você deixe o seu like aqui neste vídeo, para que você comente, para que você compartilhe com mais pessoas. E a você que está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, ainda não é um inscrito, corre, já se inscreva, assina aqui embaixo o sininho das notificações e cada vídeo que nós lançarmos aqui você será notificado para que juntos nós possamos crescer em graça e em conhecimento. Então, sem mais delongas, eu já vou colocar aqui na tela para vocês já o nosso primeiro slide aí, deixa eu já fazer a mudança aqui. Então, tá aqui para você, esse é o nosso início aqui. Então, vamos falar, como já disse, a respeito de cristologia, as duas naturezas de Jesus, natureza divina ou natureza humana, ou como popularmente se diz na teologia, um termo um pouquinho mais técnico, a união hipostática. Já a gente entrando aqui, é importante você entender como nós vamos tratar esse assunto. Nós vamos tratá-lo em três perspectivas. Para cada uma delas, eu pretendo fazer pelo menos um vídeo. Havendo a necessidade, nós faremos mais, para que você possa compreender da forma mais fácil possível. Então, o primeiro ponto que nós vamos tratar vai ser a perspectiva histórica. Como é que a igreja lida no decorrer dos anos, com o passar dos séculos, a respeito das duas naturezas de Jesus? Como isso foi tratado no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, quinto século? E como isso vem sendo tratado até os dias de hoje? Quais são as teorias que surgiram? Você vai ver nesse ponto da perspectiva histórica que, de dentro da própria igreja de então, vão surgir aqueles que defendem, aqueles que contra-atacam, digamos assim, as heresias que surgem dentro da própria igreja num único propósito de explicar como agiam as duas naturezas de Jesus. Então, às vezes a gente acha que o herege ele está fora da igreja, não, muito pelo contrário, ele surgia dentro da igreja. E aqui é importante você se lembrar que não tinha uma diferenciação entre igreja católica e igreja protestante. Não existia nem igreja católica, teoricamente, assim, era a igreja do primeiro, do segundo, do terceiro século. Então nós precisamos enxergar isso porque é a igreja lá do Oriente que está fazendo essas discussões.
Passando da perspectiva histórica, nós vamos tratar de uma outra perspectiva, que é a perspectiva do Jesus como homem, ou o Jesus histórico. Flávio, mas a perspectiva histórica e Jesus histórico não são a mesma coisa? Não. Por quê? Tanto eu quanto você somos seres históricos. Por quê? Porque nós nascemos, estamos nessa terra e a partir do momento do nosso nascimento começa a ser criada uma história para atestar que nós por aqui passamos. E como é que a Bíblia vai falar a respeito dessa parte histórica de Jesus? O que a Bíblia vai trazer sobre a questão da humanidade de Jesus? E é nesse ponto que nós falamos do Jesus como homem, ou Jesus histórico. E a última perspectiva, nós vamos falar a respeito de Jesus, o Filho de Deus, o Jesus divino. O que significa ser o Filho de Deus? Como que a Bíblia sustenta isso? E o que nós encontramos na Bíblia para dizer, olha, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é divino, Jesus é Deus, assim como o Espírito Santo e o Deus Pai. Então essa é a proposta de nós trabalharmos isso em pelo menos 3 vídeos. Se for necessário, nós faremos um quarto para ir complementando ou para que os vídeos não fiquem tão longos e cansativos para que você possa compreender de uma forma clara, de uma forma sucinta. Vão ser apresentações, vão ser falas o mais curtas possíveis, mas não deixarão de ter uma profundidade. E é claro que o propósito aqui não é responder 100% das tuas perguntas, mas é te ajudar a responder algumas e fomentar em você o desejo da pesquisa. Não pare só nesse vídeo, porque quanto mais nós buscamos do Senhor, mais Ele se revela a nós. E é importante que nós não paremos apenas nesse ensino aqui, mas que nós busquemos mais e mais conhecermos o nosso Senhor e Salvador, ok? Então vamos entrar já aqui no primeiro slide, onde nós vamos falar a respeito da perspectiva histórica, né? Vamos ver como que a igreja trabalha isso. Primeiramente, nós vamos começar trazendo base, né, que é a respeito do Antigo Testamento. Lembremos que havia uma crença desde o Antigo Testamento da vinda de um Messias esse enxergado pelo povo judeu, pelo povo hebreu, e aqui eu quero abrir um parênteses para dizer para você o seguinte: o nosso Antigo Testamento é o mesmo Antigo Testamento, são os mesmos livros basicamente que a Bíblia hebraica contém. Obviamente que lá contém alguns livros a mais, mas basicamente a mesma coisa. A Torá é o nosso Pentateuco, né? Só que há duas formas de ver isso. Há a forma judia, os judeus, como eles enxergam a visão do Messias, como eles leem o Messias no Antigo Testamento, e como nós cristãos lemos o Antigo Testamento. Qual é esse olhar? E aí há uma diferença. Havia a promessa já de um Messias, e aqui já fecho o parênteses, e que o judeu entende que esse Messias ele seria um homem que viria e assumiria o trono de Davi, que assumiria de uma forma política e reinaria, se sentaria no trono de Davi e reinaria sobre o povo de Israel, e inclusive é o que o judeu aguarda até os dias atuais. Porém, vamos ver quais são os versículos bíblicos que vão falar a respeito da vinda do Messias, que vão falar a respeito da vinda de Jesus. Nós temos ali a promessa do Messias logo em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é aquela passagem em que Deus fala que da semente da mulher nasceria um que pisaria a serpente. Basicamente é chamado de proto-evangelho. Depois, nós temos ainda em Gênesis 49, os versículos 8 a 10. Nós temos uma outra referência muito importante, e eu quero destacá-la e vou ler aqui com vocês, que é o do Salmo de número 89, versículos 3 e 4, e depois do versículo 34 ao 37. E ainda temos também uma promessa em Jeremias, capítulo de número 23, versículos 5 a 8. Eu vou abrir aqui para você e peço que você abra junto comigo, para que você acompanhe a leitura junto comigo, do Salmo de número 89. Vou abrir aqui para que a gente possa ler junto, e eu peço que você abra. Todas as vezes que alguém for fazer a leitura bíblica para você, acompanhe, abra a sua Bíblia, mesmo que num celular, para que você compreenda e ateste que aquilo que está sendo dito realmente, de fato, está ali. Tenha, de uma certa forma, uma alma bereana de confirmar se o que estão te falando realmente é o que está escrito na palavra do Senhor.
Salmo de número 89, versículo de números 3 e 4 diz assim: Tu disseste: Fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. Agora nós vamos lá para os versículos 34 e vamos ler até o versículo de número 37, que diz assim ainda a palavra do Senhor: Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Uma vez jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Ele será estabelecido para sempre, como a lua, e fiel como a testemunha nos céus. Esse é o principal que eu separo aqui para vocês, mas há outros, mas deixei apenas alguns para que nós possamos entender e nos lembrar que o Antigo Testamento já falava da vinda de um Messias, mas não falava simplesmente da vinda de um Messias que se sentaria no trono de Davi e ali reinaria de uma forma política sobre o reino de Israel. Óbvio que se nós formos compreender e formos nos lembrar a respeito do passado de Israel, nós olhamos a nossa Bíblia com muita atenção e vemos que desde sempre eles foram um povo muito escravizados pelo que relata ali na Bíblia, né? Passaram 430 anos no Egito, depois de sair do Egito, quando nós olhamos com um olhar bem atento ao livro dos Juízes, a todo momento o povo se desvia dos caminhos do Senhor e passa por alguns anos, períodos de anos, né, servindo outras nações. Quem não se lembra então dos 3 cativeiros que o povo de Israel passa? Passa pelo cativeiro, o mais famoso, o babilônico, mas também passa pelo cativeiro sírio e pelo cativeiro assírio. Então, uma nação que vive tanto tempo cativa e no tempo do Novo Testamento, que era uma nação subjugada ao Império Romano, é natural que eles esperem que o Jesus que vem, que o Messias que vem sobre a nação de Israel seja um Deus político, perdão, um Deus não, um rei político que pudesse, então, gerar uma revolução e livrar o povo das mãos do jugo de outras nações como eles estavam acostumados a viver. Porém, a própria Bíblia que diz sobre a vinda de um Messias, ela também nos mostra qual seria o propósito da vinda desse Messias. E aqui também, obviamente, nós temos mais alguns versículos para falar a respeito do propósito da vida do Messias. O primeiro propósito, o primeiro versículo que fala a respeito desse propósito, que é o mesmo propósito enxergado por nós cristãos, nós lemos lá Isaías capítulo 1, versículo 18. Ainda temos em Isaías capítulo 53 os versículos do 4 ao 6. Ainda dentro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 22, o texto que eu deixo em destaque para que você possa ler junto comigo, nós vamos abrir já já, que é o texto de Jeremias, capítulo de número 31, os versículos 33 e 34, e também Jeremias 33, 8. Além de Jeremias, nós temos Ezequiel, capítulo 18, versículos 30 ao 32. Como disse, é importante que você abra a sua Bíblia junto comigo e vamos lá a Jeremias, capítulo de número 31, versículos 33 e 34. Depois nós vamos para Jeremias 33, versículo 8. Jeremias 31, versículos 33 e 34 diz assim: Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Versículo de número 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Agora nós vamos para Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 8, que diz assim a palavra do Senhor:
eu os purificarei de toda a sua iniquidade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram e se revoltaram contra mim. Então, quando nós lemos esses textos de Jeremias, nós entendemos que o propósito de Deus nunca foi de livrar, de mandar uma pessoa, o Messias, para que os livrasse, que reinasse sobre eles de uma forma política. O propósito do Messias era de vir para trazer perdão pelos pecados do povo de Israel cometidos contra o Senhor. Então nós vemos perdão de pecados, não vemos reinado político. Essa é uma visão que nós cristãos temos ao ler a Bíblia, porque ainda temos lá o Novo Testamento, o qual nós entendemos ser uma progressão da revelação do Antigo Testamento, ou seja, um complemento em que fecha toda a revelação, trazendo ali Jesus como ponto alto da revelação de Deus para o povo, para o mundo, para a humanidade, trazendo para nós, através da sua morte sacrificial ali na cruz do Calvário, perdão para os nossos pecados. Já o povo judeu, já o judeu, especificamente, ele não entende o Novo Testamento como um livro sagrado, ele enxerga no Novo Testamento muitas controvérsias, não enxerga Jesus como o Filho de Deus, não enxerga Jesus como sendo Deus, mas enxerga Jesus apenas como um profeta, o respeita, mas entende ele ser um pecador como eu e você. Isso eu já coloquei lá no primeiro vídeo introdutório. Seguindo um pouquinho mais adiante, nós vemos que no Novo Testamento, Mateus capítulo 13, versículos 14 e 15, e nós vamos ler ele também porque é importante, nós vemos ali um diálogo entre Jesus e os fariseus, porque os fariseus eles eram os grandes conhecedores da palavra do Senhor naquela época. Eles eram aqueles que ensinavam o povo, eles eram aqueles que levavam o povo a terem o conhecimento da palavra do Senhor. Contudo, por mais que eles fossem conhecedores, eles eram os que menos conheciam, digamos assim. Porque eles tiveram o Deus encarnado, como está em João capítulo 1, versículo 1, o verbo encarnado na sua frente, e não foram capazes de reconhecer que quem estava diante deles era o Deus vivo e todo-poderoso, mas era apenas uma pessoa qualquer, ou na visão deles, um blasfemo. Então, eles, por sua cegueira espiritual, aqueles que deveriam ser os mais capacitados em reconhecer Jesus, foram os que menos o reconheceram. Muito pelo contrário, militaram contra Jesus de uma forma muito veemente. Então eu quero que você leia junto comigo Mateus capítulo de número 13, versículos 14 e 15, que diz assim a palavra do Senhor. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês o virão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, nós vemos que aquelas pessoas que eram mais próximas deveriam reconhecer, não o reconheceram, e a Bíblia nos atesta isso. Um pouquinho mais adiante, nós vemos João, né, o Evangelho de João, ali entre 70 e 100 depois de Cristo, ser escrito aos judeus e aos gentios para defender a deidade, ou seja, a divindade de Jesus. Ainda dentro desse mesmo período, nós temos a primeira carta de João, que ela foi escrita com o propósito de defender já a encarnação de Jesus e de combater uma espécie ali de um pré-gnosticismo que estava nascendo naquela época, que já estava tentando adentrar as portas da igreja naquela época, que inclusive sai da igreja, é o que João fala, e tem ali como um expoente um homem chamado Cerinto, ok? Pulando para o nosso próximo slide, que agora a gente já vai entrar naquelas que foram as doutrinas
ou as tentativas de explicação que surgiram dentro da própria igreja para falar sobre as duas naturezas de Jesus ou para tentar explicar a respeito das duas naturezas de Jesus. A primeira delas que nós vamos falar é o docetismo. O docetismo ele vai trazer ali, nas suas raízes no grego, a palavra dokeu, que é parecer, e a palavra dokesis, que é aparentar. E aí nós temos algumas características dentro do docetismo para que a gente possa compreender o que essa heresia ela defendia. A primeira, por defender que Jesus ele tinha apenas uma aparência humana, não era um ser humano de carne e osso como eu e você. O sofrimento de Jesus também, por ser uma aparência humana, também era um sofrimento aparente. O outro ponto que nós encontramos no docetismo é que, através das suas doutrinas, eles negavam a encarnação e negavam a encarnação de Jesus e, consequentemente, isso levava ao esvaziamento da historicidade de Jesus e era um conflito muito grande esses pensamentos com o texto de João, capítulo 1, versículo 1, e o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o versículo 14 também, e também primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler para vocês aqui novamente. Nós vamos ler bastante Bíblia, porque é a palavra do Senhor que nos leva ao conhecimento da verdade. Aliás, a palavra do Senhor é a verdade. João 1, versículo 1 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O versículo 14, ele vai dizer assim, ó: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ainda lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo de número 1, versículo de número 1, ele diz assim: O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Verbo, aqui está com o V maiúsculo, falando de Jesus. Então, o docetismo, por pregar que Jesus era apenas uma aparência, ele era conflitante com esses dois textos da Bíblia. É importante nós lembrarmos que o docetismo ele tinha uma base de um gnosticismo, porque ele entendia, assim como no gnosticismo, que é o próximo que nós veremos no slide, ele tem uma questão da dualidade que vem desde lá do platonismo, de que a matéria é má, mas que o espírito é bom. E por isso eles entendiam que para eles era um escândalo que Jesus pudesse, que Deus, o Filho de Deus, pudesse assumir uma carne humana. Para eles isso era inconcebível, era inaceitável. Então eles julgavam que, por ser isso inconcebível, de que o espírito que é bom não pode se unir à matéria que é má, então eles entendiam que era apenas algo aparente. Mas é a questão de que havia um sofrimento aparente, uma morte aparente, dores aparentes, tudo que Jesus passou nessa terra era apenas aparente. Nem a sua carne existia. Por isso que eles acabam negando com a sua doutrina a encarnação e com isso um consequente esvaziamento da historicidade de Jesus. Obviamente que no decorrer dos anos surgem pessoas para defender a igreja, para defender a doutrina da igreja e para desfazer este tipo de mal. O primeiro deles que surge aqui, eu coloquei numa sequência trocada aqui, mas o primeiro é Inácio de Antioquia. Inácio contrapõe o docetismo e ele escreve falando a respeito das características físicas de Jesus que são encontradas inclusive dentro da Bíblia. A Bíblia nos mostra, lá no Evangelho de João, que Jesus chorou. Nos mostra no Evangelho de Mateus Jesus dormindo. Nos mostra que Jesus teve fome, que Jesus ficou perplexo. A Bíblia nos mostra toda uma humanidade de uma pessoa, de carne e osso, de um ser natural como eu e você. E é através dessas características destacadas ali por Inácio de Antioquia que ele contrapõe o docetismo, mas também ele escreve duas cartas. A primeira delas é a carta aos Efésios, que aqui não seja confundida com a carta de Paulo aos Efésios, são cartas diferentes, tá? E a segunda carta que ele escreve é uma carta aos Tralianos, ok?
ele faz essas duas cartas também para poder contrapor aí ao docetismo. Além de Inácio de Antioquia, nós temos Irineu de Lyon, ou Irineu de Leão, como queira chamar, que em sua carta contra as heresias, ele combate dois homens proeminentes ali de Alexandria, que é Saturnino e Basílides, que são homens que estão ali espalhando a doutrina docetista, ok? Pulando para o próximo, nós vemos o gnosticismo. O principal propósito do gnosticismo é basicamente aquilo que nós temos lá no gnosticismo sobre a defesa da dualidade entre a matéria e o espírito, que são contrapostos. Porém, o gnosticismo ele é um processo um pouco mais complexo e um pouco mais difícil de se explicar, mas eu vou tentar trazê-lo aqui para vocês, que eles entendem assim, olha, o corpo humano e a realidade, que é uma realidade física, portanto ela é má, ela jamais pode se unir à natureza divina, que é uma realidade espiritual, portanto, boa. Porém, como que eles entendem, como que eles aplicam isso em todo o seu processo? Basicamente, eles vão criar ali a compreensão de que a alma, a parte espiritual, ela precisa se livrar do corpo. Então, eles vão dizer que Jesus é aquela pessoa enviada por Deus, em quem o Logos habita, e ele recebeu a plenitude da compreensão, que é o Evangelho, e que através disso, que para eles é a redenção, nós, recebendo as boas novas de Jesus, poderemos ser capacitados a fazer essa separação, a libertação da alma do nosso corpo, que elas poderão ser separadas. Agora eles fazem um processo muito complexo para dizer quem é Jesus. Vamos tentar trazer de uma forma aqui um pouco mais fácil de compreensão, que para eles existem assim, o Deus abismo, que é um Deus superior, e o que eles chamam de demiurgo. Entre esses dois deuses existem uma classificação que eles separam por eões. Tá? Essa separação de eões que eles falam, Jesus dali seria o mais evoluído, digamos assim, que é aquele que tem toda essa capacidade de dominar a alma, o espírito, e vai nos ajudar a nos libertarmos da matéria. É muito complexo o sistema deles de pensamento, você se confunde muito, mas essa é mais ou menos a compreensão aqui, que Jesus é aquele que vem para nos ensinar, através do evangelho, a como libertar a alma do espírito. Passando um pouco mais para frente, nós temos aí o ebionismo, tá? Que o ebionismo também ele vai negar aí a encarnação de Jesus, a encarnação do Filho. Agora, para a visão ebionista, Jesus ele era apenas um homem. Eles compreendem que ele era o profeta prometido lá dentro da lei, e os profetas também prometeram, em quem apenas a presença e o poder de Deus agem de uma forma esplendorosa, de uma forma grandiosa. Esse é o básico pensamento do ebionista. Agora, para combater o ebionista, nós temos aí Irineu de Lyon novamente, em que ele vai usar aquela passagem em que os amigos trazem uma pessoa enferma, um aleijado, colocam ele pelo telhado da casa, e ali Jesus não só perdoa seus pecados, mas por conta das dúvidas, dos questionamentos que havia no coração dos fariseus, ele fala, então, pega a tua cama e anda, seus pecados estão perdoados. Então, Irineu usa essa passagem para dizer assim que somente pode perdoar pecados Deus. Então, ele questiona os ebionistas, olha, quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Se Jesus é Deus, ele pode perdoar pecados. Agora, se ele não é Deus, ele não poderia fazer isso. Então, esse é o contraponto que Irineu vai utilizar. Obviamente que eu estou trazendo para vocês resumos a respeito desses assuntos. São muito mais complexas as formas de crença, o desenvolvimento. Então, eu oriento que vocês pesquisem. Quando a gente estiver terminando o vídeo aqui, eu vou dar para vocês a indicação de um livro que eu também utilizei para que vocês possam se aprofundar um pouco mais nisso, caso vocês queiram, obviamente. A outra doutrina muito complexa, e essa por muito perdurou e até os dias de hoje ela perdura, é o arianismo. Estamos falando de Ario, que era o seu precursor, por isso essa doutrina recebe o nome de arianismo.
E Ario, para ele, Deus era apenas o único Deus, o Pai, não divisível. Ele era absoluto, eterno, imutável e incorruptível. Acrescente aqui a palavra indivisível, tá? Para a visão de Ario, Deus não pode compartilhar o seu ser com outra pessoa de uma forma parcial ou de uma forma total, seja com uma pessoa, seja uma coisa, seja num ato de geração ou num ato de criação. Se ele estivesse fazendo isso, se Deus compartilhasse o seu ser com outra pessoa ou outra coisa de uma forma plena ou parcial, ele estaria incorrendo em ser um Deus composto, divisível, alterável e material. E para Ario isso era inaceitável. Então a visão de Ario é que em algum momento ele criou Jesus. Jesus é um ser criado. E obviamente, como disse para vocês alguns minutos atrás, as doutrinas elas vão nascer de pessoas de dentro da igreja. Ario ele era um presbítero. Cuidado com os presbíteros, brincadeira. Ario, ele era um presbítero, então sai de dentro da igreja isso. E como que Ario vai fazer? Vai criar da sua cabeça? Não. Aqui embaixo nós temos alguns versículos que Ario vai utilizar para defender a sua tese, e nós vamos ler apenas alguns para não ficar muito comprido, mas você tem aí Provérbios, capítulo 8, versos 22 a 31. Marcos 13, 32. Esse nós vamos ler. Marcos, capítulo de número 13, verso de número 32. Não deixe de abrir aí na sua Bíblia, por favor. Marcos 13, 32 diz assim: Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. A gente ainda tem João, capítulo 14. João, capítulo de número 14, versículo de número 28. Vocês ouviram que eu disse: Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então ele vai crer aí no subordinacionismo, de que Deus é maior do que Jesus, que Deus Pai é maior que Jesus, utilizando as palavras do próprio Jesus. Note que as heresias elas são utilizadas com base na própria Bíblia. Então os hereges se utilizavam da Bíblia porque eram da igreja para defender e para tentar explicar, tá bom? Passando um pouquinho, deixa eu abrir só um parênteses antes de entrarmos no apolinarismo. É importante dizer que Ário ele defendeu de tal forma que ele foi expulso da igreja, né? Ário foi, digamos que, impenitente quanto à sua fé, quanto à sua crença, e mesmo sendo expulso da igreja, ele não deixou de ensiná-la. Okay? Aqui fecho parênteses e vamos entrar no apolinarismo, tá? E é engraçado que o apolinarismo ele vai nascer de uma luta contra o arianismo. Nessa luta e na luta de tentar explicar ou de defender Jesus e combater o arianismo, o apolinarismo através de Apolinário, ele vai dizer que Cristo ele era apenas como o Deus portador de carne. Isso é um problema, tá? E a união da natureza divina ao corpo exclui a natureza humana. É meio que o corpo está ali, imagine nós somos seres humanos completos, corpo, alma e espírito. Então vem a divindade, vem o verbo sobre nós aqui, expulsa a nossa natureza humana e dentro de nós apenas habita uma natureza divina. É exatamente isso que Apolinário está falando. E qual é o texto que Apolinário usa? O famoso texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, quando fala ali a respeito do esvaziamento de Jesus. E não é só Apolinário que utiliza essa passagem bíblica para falar ou para defender uma tese a respeito das duas naturezas de Jesus. Nós veremos isso um pouquinho mais adiante. Falando do próximo, nós temos aqui o nestorianismo, ou defendido ali por Nestório, né? A igreja, ela entendia que Maria era a portadora de Deus. Já Nestório, ele não queria entender assim, porque para Nestório Deus não podia
vir de uma mulher, Deus não podia ter mãe. Então, para Nestório, Maria não era a portadora de Deus, ela era apenas a portadora do Cristo, ou seja, do Jesus de Nazaré. E para ele poder defender isso, ele vai dizer então que existem duas naturezas, duas pessoas completamente distintas. Um é a pessoa divina e a outra é a pessoa humana. Então, para ele, Jesus ele se compõe dessas duas pessoas distintas e independentes, que elas funcionam em combinação uma com a outra. Né? E a união para ele entre o divino e o humano implica em uma mudança e sofrimento de Deus, impossibilitando Cristo como homem experimentar a existência humana verdadeira. Então, ele não aceitava que dentro de uma só pessoa física, de um corpo físico, habitavam duas naturezas, porque na visão dele isso incorreria ali numa mudança da essência de Deus e que Deus sofreria, o que para ele é impossível. Passando de Nestório, nós vamos entrar no eutiquianismo, ou conhecido como monofisismo. Tá monofisisto aí, mas é monofisismo. Também defendido por Eutiques, tá? A visão de Eutiques é um pouco mais simples. Para ele, existia uma natureza humana e uma natureza divina, assim como pensava Nestório. Mas na visão de Eutiques, essas duas naturezas elas se fundiam e criavam uma terceira e nova natureza para dar o Jesus que pisou por essa terra, que dentro dele habitava a natureza humana e divina. Ok? Basicamente, esses são as formas de pensar, mas ainda tem uma outra, e essa é uma mais recente ainda, que é a questão da kenosis, né? Que fala a respeito da kenosis. Ela é mais nova, ela já é uma doutrina do século XIX, é uma doutrina mais nova, mais recente, que ela vai dizer da seguinte forma: olha, Jesus antes da encarnação, ele tem alguns atributos que eles são imanentes e relativos. Os imanentes que ele vai falar é de poder absoluto, de verdade e de santidade. Quando ele fala dos atributos relativos, ele está falando de onipotência, onipresença e onisciência. Os relativos são aqueles que são relativos a Deus. Os imanentes aqueles referentes à comunicação. Mas após a encarnação de Jesus, ele abre mão dos seus atributos relativos, mantendo apenas os seus atributos imanentes, que são de poder absoluto, o de verdade ou de santidade. Assim como nós tivemos antes alguém que defendia o esvaziamento de Jesus, que era lá a questão do apolinarismo através de Filipenses, a mesma coisa acontece na teoria da kenosis, também utilizando Filipenses, mas aí no capítulo 2, do versículos 6 a 8, justamente falando a respeito do autoesvaziamento de Jesus. Mas nós sabemos que Jesus não pode deixar de ser Deus, que Deus não pode deixar de ser Deus. Isso é impossível, essa é uma das limitações de Deus, é um dos limites de Deus, porque ele não pode deixar de ser Deus, ele não pode negar a si mesmo, não pode negar a sua própria natureza, ok? A partir do próximo vídeo, nós vamos falar a respeito da perspectiva do Jesus histórico ou do Jesus humano, como falei para vocês, né? O que a Bíblia vai falar a respeito da humanidade de Jesus. Até aqui, nós trouxemos para vocês o que a igreja fala no período dos anos, no período dos séculos, como que a igreja tenta tratar isso. E eu oriento você, caso você possa fazer a compra, e aqui deixa eu já voltar para a nossa página principal, esse livro aqui, ó, História das Heresias. Ele é um livro publicado pela editora Paulus. O seu autor é o Rocco Frangiotti, tá? História das Heresias dos séculos 1 ao 7, conflitos ideológicos dentro do cristianismo, tá? Então ele vai trazer aqui uma história de tudo que aconteceu. Obviamente que eu trouxe aqui algumas das principais heresias que surgiram, mas no decorrer aí dos 7 primeiros séculos da igreja, muito mais heresias surgiram, montanismo, sabelianismo e por aí vai, outras heresias que surgiram, que é importante nós conhecermos.
para entendermos qual é a base, qual é o pensamento, como que se usava para defender. E eu te aconselho a se aprofundar um pouco mais no material. Então, na próxima, nós vamos falar a respeito do Jesus histórico. O que que a Bíblia fala sobre a humanidade de Jesus? O que que a Bíblia fala sobre a pessoa, sobre a historicidade de Jesus? E eu te convido a me acompanhar, tá ok? Você gostou do conteúdo de hoje? Então, não perca tempo. Já deixa seu like aqui embaixo, curte, comenta, compartilha. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e eu te espero para o próximo vídeo, tá bem? Até lá!